A gente começa o programa de hoje falando do cabuloso Léo Campos, hoje com as informações da Raposa. Ô Léo, conta pra mim qual o seu destaque inicial desta quarta-feira? Vamos lá, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, pros amigos de Mara, Seabra, Lely, pra quem tá sintonizado em O Tempo Esportes nesta quarta-feira. Cruzeiro confirmou hoje a contratação de Marcelo Moreno, ou um acerto com o boliviano, né? Jogador de 36 anos, vai vir para sua quarta passagem pelo Cruzeiro, mas deve mesmo vir só para um jogo de encerramento de carreira, mesmo para selar a sua despedida do Clube Azul. No comunicado, o Cruzeiro diz que prepara a despedida de Marcelo Moreno. A atleta será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abre as portas da toca para que o flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida. Nem os moldes também, nada, nenhum detalhe sobre essa despedida foi divulgado. Campeão brasileiro 2014, bicampeão mineiro 2008, 2014, Marcelo Moreno, segundo o próprio clube disse, né? É uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube. Fecha aspas aí para a nota, a informação do Cruzeiro sobre a contratação do Marcelo Moreno. E fala sobre esse período mais difícil, né? Quando ele volta ao Cruzeiro, retorna ao Cruzeiro, acaba em 2020 fazendo um empréstimo para o clube, cerca de 18 milhões de reais, e ainda fazendo parte daquela recuperação judicial, o boliviano Marcelo Moreno. É o maior artilheiro da seleção boliviana, anunciou aposentadoria no ano passado, 31 gols, e ele não atua desde dezembro do ano passado, quando encerrou o seu contrato com o Independente Del Valle do Equador. Então, o Marcelo Moreno vem para Belo Horizonte para se preparar de fato para esse jogo de despedida. Não ficou muito claro se um jogo oficial ou não, até porque o atleta está vindo se preparar, está assinando um vínculo com o Cruzeiro. Então essa foi minha dúvida desde a hora que porque eles falam assim, ele vai fazer parte do elenco até o final do Campeonato Mineiro. Foi integrado ao elenco. Então fecha ele vai ter que aparecer no bid, essas coisas todas, ou porque ficou meio vaga essa explicação, né? Se ele vai ser mesmo registrado como jogador, se for igual você falou, um jogo oficial, ele tem que estar registrado como jogador do Cruzeiro, ou eles vão fazer um jogo especial. As coisas ficaram meio assim, bom, eu pelo menos não entendi. Não sei se vocês tiveram a mesma dúvida que eu, mas eu fiquei com dúvida. Eu tive também. Eu entendo que assim, ele vai ficar aí o período até o final do Campeonato Mineiro. Só um período. Mas você acha que ele não vai ser, então, ter vínculo, nada? Não, pra mim não. Bom, eu entendi assim, né? Precisa o Cruzeiro esclarecer um pouco isso aí, mas pra mim não vai ter vínculo, ele vai ficar aí, e eu acredito, imagino que esse jogo de despedida dele seja um amistoso festivo, né? Uma sei lá, chama aí uns jogadores que jogaram com ele, ou não sei, aí o Cruzeiro, né, faz, mas eu imagino que não seja um jogo oficial, porque o Marcelo Moreno, ele não vem pra jogar, né, gente? Mas eu acho que deixa bem claro aí também, assim, não adianta a torcida do Cruzeiro pedir, o dinheiro não tá bem, põe o Marcelo Moreno, não, ele não vai jogar, não é essa a questão. Pra mim ele vai ficar até o final. E aí tem um Twitter, o Tom Benz não tem Twitter oficial, né? Não, é uma conta que finge de vídeo oficial. Mas tem um perfil que é o mais engraçado deles aí, né? Que é de torcedores. Escreveram assim, e se eu ganhar? Assim, até o final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro até o final do Campeonato Mineiro. Mas e se eu ganhar? Tá lá no perfil do Tom Benz. Até o término do campeonato, né? Não necessariamente por isso que eu acho que é um período. É esse. Acho que é um período só. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Agora aqui, ô Lélio, Gustavo, tem uma outra questão. Tá, beleza, você pensou aí, vamos montar, sei lá, 2 times com jogadores que atuaram com o Marcelo Moreno. Alguns, obviamente, já se aposentaram, Dagoberto, Borges, né? Posso até estar equivocado aqui, não sei se estiver na mesma época que o Marcelo, enfim, não sou muito bom aí, minha cabeça dá uns bugs de vez em quando, viu, Lelão? Mas vamos pegar os jogadores que ainda estão na ativa e que jogaram com o Marcelo Moreno no Cruzeiro. Quando é que vai ter data pra poder fazer esse jogo aí, se não for uma partida oficial de despedida? Nessa aí eu tô mais até com a Dimara aí, pra mim tá muito confuso essa história. Não, vamos firmar um vínculo até o final do Campeonato Mineiro? E até lá ele vai se condicionar maravilhosamente bem, depois de 3 meses sem jogar.
Tá uma história muito esquisita, realmente. Eu também tô achando. Eu não tenho essa certeza toda, igual o Ceará falou, não, vai ir fazer um amistoso, não sei. Do jeito que tá aí, tá dando margem a várias interpretações, inclusive de que ele poderá estar, né, defendendo o Cruzeiro, esperando ser inscrito no BID aí, ó, anunciado, para poder jogar. Tá um negócio bem duplo sentido isso aí, né? Não, pelo menos pra mim. Mas eu não falei com certeza, não. Não, eu falei sim. o que eu entendi. A sua interpretação. Né? Eu falei a sua interpretação. Exclamação. Eu não tenho toda essa certeza que você abre até, não tem certeza, não. Eu acho pelo que eu entendi ali. Também assim, vamos combinar que até o final do Campeonato Mineiro. Falta o quê pro final do Campeonato Mineiro? Pouco tempo, isso falta que eu um fiquei jogo da pensando. semifinal e semana. Cruzeiro finalista mais 2 finais de semana, acabou. O campeonato acaba o quê? Lembrando, praticamente, né? que tem uma data FIFA aí no meio. Que pode ser a data FIFA, inclusive, quem sabe, a data do jogo de despedida. Pode ser que eles tenham pensado nisso. Mas eu quero ver que clube... Tô chutando aqui, não, tá? Eu sei, mas aí ainda no cenário das hipóteses, se pegarem jogadores que atuaram com ele no Cruzeiro, esses caras estão em outros clubes, será que o clube vai ceder para fazer jogo de despedida? Tá muito mal explicada essa história. Tem que ser mais claro aí o Cruzeiro nessa questão. Só um outro detalhe, tava vendo os dados de desempenho do Marcelo Moreno aqui, ó, Léo Campos, tô usando o Transfer Market como referência. O último jogo dele consta como dia 17 de dezembro do ano passado, que foi aquela terceira etapa do campeonato equatoriano. Teve a final, o jogo de ida 0-0 e nos pênaltis LDU e Independiente Del Valle terminou o jogo 4-1. Nossa, mãe, foi pra LDU, tá? E o Marcelo Martins, cadê o Marcelo Moreno aqui? Ele bateu um pênalti pra fora nas penalidades que definiram o campeonato equatoriano. Foi a última vez que o Marcelo Moreno atuou, Léo. Ele já se despediu da Bolívia, inclusive, e é aguardado em Belo Horizonte esta semana ainda, para se apresentar à Toca da Raposa 2 e, obviamente, né, será perguntado e questionado sobre essa situação, sobre um jogo festivo, um amistoso, apenas para se despedir, ou vai ter um vínculo de fato, vai ser publicado no BID, o recondicionamento físico dele, se agradar a comissão técnica, ele vai compor o elenco. Ou não vai ser nenhum jogador que atuou com ele na época, mas vai ser esse grupo do Cruzeiro atual, né? Qual o clube de origem dele, qual que é? O Del Valle, ele tava no Del Valle. O Del Valle também tem competição sul-americana, não tem? Mas ele não tem contrato nenhum com o Del Valle, mas... Não, estou dizendo para você fazer um jogo festivo, não, pegar outro último time, não sei quem e tal. Mas jogo de despedida normalmente é assim, né? Você pega o primeiro time lá do cara, depois você pega o último dele, né? Podia pegar, por exemplo, onde ele começou lá no futebol boliviano, no Oriente Petroleiro, né? Então, pode ser uma coisa dessas, não sei, né? Mas também essas equipes têm as competições. Tem uma dica boa. Vamos achar o dia na tabela do Brasileirão. Isso obviamente não vai acontecer, porque a dona CBF esculhambada, ela manda os jogos a cada 3 rodadas pra gente ir catando ali os jogos, descobrir o que vai ser da vida de cada time no Brasileiro. Faz o Cruzeiro e Vitória como despedida, não foi o primeiro time dele no Brasil? Quando ele vem do Oriente Petroleiro, ele vai pro Vitória. Verdade. Mas é capaz de ter vaga no meio de semana pro Cruzeiro, né? Porque como ele saiu da Copa do Brasil... Ele tem a Sul-Americana, né? Mas assim, por exemplo, nas datas que forem de Copa do Brasil, ele vai ter o meio de semana. Eu só acho que o tempo, o espaço que foi falado é muito pequeno. Aliás, eu não sei nada. Você chamou, Lélio? Não, eu não sei se o Samuel já tá conectado aí ou não. Pois eu tinha visto até no Twitter dele aspas para o Pedro Martins falando que ele tava vindo pra se despedir mesmo, que ele merece e tal. Mas sempre fica a dúvida, né? Também de uma dívida que tem. Enfim, de qualquer maneira, cara, não dá pra gente realmente saber o que vai acontecer, né? Mas já teve até gente falando, vai fazer o gol do título, hein? Então os delírios vão acontecendo aí. Normal a gente viajar nessa questão aí, né? Ô, Léo, antes da gente voltar a falar do factual no sentido de preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, o Ariel Rodrigues é um dos ouvintes que tá aqui no WhatsApp, o Ariel Rodrigues mandando mensagem, mas isso eu vi no Twitter mais cedo e
esse debate, eu tinha certeza que a China Azul ia propor esse debate. Não é estranha essa homenagem ao Marcelo Moreno, enquanto a mesma diretoria demitiu sem dó no coração, ou sem dor no coração? Aí é você que tá dizendo, Tariel. O Fábio, o Henrique e demais jogadores marcantes. E aí um outro debate vem à tona. Será que o Fábio, quando estiver se aposentando, ele vai ser reintegrado ao Cruzeiro igual o Marcelo Moreno para ter um jogo de despedida? Interrogação, Léo Campos. Inclusive tem matéria no nosso portal já sobre isso, em O Tempo Esportes, sobre esta relação que a torcida faz nas redes sociais, porque o Fábio, querendo ou não, é o jogador que mais jogos participou pelo Cruzeiro, 976, ficou ali próximo daquele jogo 1000, que não aconteceu, e da forma também como ele saiu, né? Pelo menos um disse-me-disse, há uma versão da própria diretoria e uma versão do Fábio. Pela versão do Fábio, ele ficou ressentido um pouco, chateado um pouco como foi tratado no início da era SAF no Cruzeiro, não foi atendido, diz ele, inclusive por alguns personagens, e isso deixou ele bastante chateado. Enfim, não sei se a situação é diferente, né? Porque o Marcelo Moreno, de fato, está se aposentando dos gramados. Já está ali no final de carreira. O Fábio não teria simplesmente um jogo de despedida, porque ele ainda queria jogar, né? O Fábio não queria se aposentar. Agora, quando ele se aposentar, se ele vai topar fazer um jogo de despedida nesses moldes do Marcelo Moreno, sendo reintegrado ali. Quais moldes são ali também, né? E aí, só pra situar o seguinte, o Henrique foi reintegrado ano passado por poder de justiça. Eu tô maluca, não é isso mesmo, foi? Né? Foi. E aí depois ele foi embora. Então, a gente também não ficou sabendo, a gente soube que ele chegou, mas também não soube depois quando ele foi embora. Na verdade, o Henrique primeiro veio contratado. Sim, aí acabou sendo afastado e voltou por questão de justiça. Mas primeiro porque ele foi contratado. Porque a SAF entendia que o Henrique era um problema da associação. E a justiça depois disse que não. Que era a SAF, porque quando a SAF compra, ela compra o futebol no todo com as suas dívidas e tudo mais. Aí ele foi embora, também foi embora e a gente não ficou sabendo. E no caso do Fábio, vale a gente dizer aqui, conversando com o pessoal do Cruzeiro e com o próprio Fábio, ele teve uma importância muito grande agora nessa comissão aí dos credores, porque o Fábio é um líder ali de natureza, né? E ele tá nessa comissão de credores. Ele foi o primeiro a fazer o ajuste lá, a aceitação. Você se lembra que ele deu até entrevista sobre o caso, falando que ele estava aceitando, ele fez meio que um apelo para que os outros também pudessem fazer, numa ajuda ao Cruzeiro. Então não sei como é que tá a relação hoje, mas eu acho que ela deu uma melhorada depois dessa história toda, mesmo achando que ele não vem fazer jogo de despedida. O Samuel Venâncio já está conectado conosco. Samuel, esclareça, se você tiver essa informação, como será esse contrato do Marcelo Moreno com o Cruzeiro? Tem contrato, vai pro bid, é só jogo de despedida, tem torcedor achando que ele pode ser aproveitado. Dá uma luz pra gente, Samuca, um abraço. Fala aí, tudo bem, Rafa? Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Para ele treinar, ele precisa de um contrato, né? Isso aí, ninguém vai treinar sem ter um contrato, porque não está de acordo com a lei. E o contrato ele vai ter um tempo mínimo, que é o que estabelece o regulamento de 3 meses. Então, quando sair lá, eu acho que vai sair no BID, vai sair um contrato de um período de 3 meses, aí tem que ver quando esse contrato foi assinado, quando ele passa a valer, mas contrato vai ter. Agora, pelo comunicado do Cruzeiro, eu acho que está muito claro, ele vem para... Tem até uma fala do Pedro Martins no site que diz o seguinte: o Cruzeiro é grato por tudo que o Marcelo Moreno fez para o clube e, como prova disso, atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal e, enfim, ter a despedida digna que ele merece do futebol, no Mineirão lotado, em uma partida festiva em sua homenagem, diz Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. É o que está no anúncio do Cruzeiro no site oficial. E dentro daquela informação que a gente tinha trazido, era justamente isso, não era para ser uma opção no elenco. Ele vai trabalhar no dia a dia ali na Toca da Raposa 2 e se preparar para essa despedida. Como será essa despedida, aí ninguém sabe. Aí tem que ver, eu acho que no meio do ano ele deve ser homenageado pela Comebol por causa de participações em Copa América com a seleção da Bolívia, uma história muito grande, né? Tem o Marcelo Moreno de serviços prestados
a seleção boliviana, e aí vamos aguardar mais detalhes sobre isso, mas pelo comunicado eu acho que está muito claro que ele vem, se prepara e faz esse jogo de despedida, não estando ali diretamente nos planos do Cruzeiro para ser um jogador opção no dia a dia para atuar com o técnico Nicolás Larcamón. Agora, com sinceridade, pra mim é uma novidade essa do cara só treinar, ter que fazer um contrato, eu não sabia. Pra mim também. Ô, louco. Porque pelo que eu me lembro, quando o Sorin se despediu do Cruzeiro, ele não teve que fazer um contrato? Ou teve? Não. Mas ele não treinou, né? Ele só veio e jogou? Então tá. Não, mas sabe por que eu não entendi, Samuel? Porque a gente sempre acompanha, né? A gente que faz o dia a dia, a gente acompanha vários jogadores que vêm fazer treinamento, que vêm fazer recuperação física nos times onde eles tiveram história, né? Quando eles estão sem clube, quando eles estão com o clube, às vezes eles vêm fazer recuperação de alguma cirurgia, às vezes eles vêm operar com o médico do clube. Mas aí não é treino com elenco, né? Não, mas eles fazem parte física também, por isso que eu realmente não entendi. Por várias coisas, porque eles chegam a treinar com o grupo e assim, eu não entendi que tinha que fazer contrato, não. Não sei. Às vezes o Cruzeiro quer se preservar também, né? A possibilidade. Aqui, na boa, se o Marcelo Moreno vai fazer um jogo de despedida festiva, vai treinar pra quê? Sinceramente, vai ficar treinando? Eu não entendo muito isso. Eu também não entendi muito, não. Isto posto, vamos seguindo aqui pra falar do dia do Cruzeiro. Mas aqui, vocês querem chegar aonde? Vocês estão achando então que ele vai ser opção aí pro Cruzeiro? O Cruzeiro tá contratando um centroavante? Não. É justamente o contrário. Pra mim é justamente o contrário. Eu, assim, com todo respeito ao Marcelo Martins. Se tem um comunicado que diz o que tá acontecendo, qual que é a dúvida então? Não, a minha dúvida, por exemplo, é assim, pra que ele vai treinar pra fazer um jogo de despedida? Pra quê? Alex fez, Sorin fez, ninguém foi lá treinar na Toca da Raposa, não precisa ficar treinando como elenco, com grupo, e nem tinha vínculo, né? O Alex, quando ele fez jogo de despedida aqui, ele não tinha vínculo mais com o Cruzeiro. É exatamente por isso que eu não entendi que tinha vínculo, até porque eu não sei, não tá escrito lá. Eu não entendi por que ele vai ficar treinando e 3 meses, porque o Campeonato Mineiro acaba daqui 2 semanas. Eu não entendi se, na verdade, nessa história toda, o jogo festivo dele é contra alguém, não é contra alguém, é com esse grupo do Cruzeiro, não é com esse grupo do Cruzeiro. O que vai dizer? Eu não sabia nem que ele tinha que sair no bid pra poder fazer isso, porque se ele fizer vínculo, ele tem que sair no bid. Então, assim, eu achei assim, pouco explicado. Não tô dizendo nem que tá certo, nem que tá errado, nem que tem que... Não tem nada a ver com isso, até porque quem sabe disso é o Cruzeiro, onde dói. Mas assim, é porque eu não entendi mesmo. Bom, isto posto, vamos falar então do dia do Cruzeiro aí, dessa preparação pro jogo contra o Tombense, Léo Campos. O Rafa, até o Cruzeiro divulgou hoje um vídeo, né, mostrando o dia da toca, e a gente já pode ver uma imagem, inclusive, do Paulo André, marcando presença, acompanhando o treinamento dos jogadores nesta expectativa do próximo jogo, sábado às 4:30 da tarde, diante do Tombense. Quem até falou um pouco nesse vídeo foi o zagueiro João Marcelo. O João Marcelo tem se tornado, talvez, um dos principais nomes desta defesa no início desta temporada, diferentemente do que foi no ano passado, né? Com pouquíssimo espaço no Cruzeiro, ele que tem um contrato até o meio desse ano, veio por empréstimo, né? Cedido pelo Porto. O Cruzeiro tem um passe fixado para tentar uma renovação, uma compra dos direitos do atleta, mas dos 10 jogos do Cruzeiro em 2024, em 7 oportunidades, o João Marcelo esteve presente e ele fala da expectativa para o próximo jogo, diante do Tombense, inclusive convocando a presença da torcida da China Azul, que já até comprou boa parte dos ingressos. Vamos ouvir. A preparação tá boa, a gente tá trabalhando forte todo dia, fizemos um resultado, acho que pela circunstância foi até um placar razoável pra gente conseguir agora, com muita humildade, com o apoio da nossa torcida no Mineirão, pra torcida lotar o Mineirão, e acho que a gente tem tudo pra sair com a vitória e com a classificação no sábado. O clima tá bom, tá ótimo, a gente tem uma família aqui dentro e, claro, nosso objetivo é ser campeão, não só do Mineiro, como das outras competições também, e tenho certeza que o grupo tá bem capacitado para isso. Cada dia a gente dá o nosso máximo no treino, que no jogo sai com mais naturalidade, com um pouco mais de facilidade, então é importante essa cobrança dele, de todos da comissão, pra gente estar cada vez mais acostumado no modelo de jogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo jogo após jogo. A torcida conta muito da torcida do Cruzeiro, que a gente sabe
do apoio dela, da força que ela tem, ainda mais no Mineirão. E contamos com a torcida toda lá, vamos lotar e fazer uma grande festa lá, que é um jogo muito importante pra gente. Tá aí, João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, de 23 anos, e já tá praticamente avançando aí. O Cruzeiro já pensa em uma renovação, ô Samuel, porque ele tem um contrato até o meio do ano, né, por empréstimo. No ano passado ele não foi muito aproveitado, mas hoje ele ganhou um espaço, pelo menos até agora, importante aí nesse time de Larcamon, né, Samuel? Pois é, eu tava até vendo agora alguns dados do SofaScore, que com o João Marcelo em campo, o Cruzeiro não sofreu gols em 6 de 7 jogos em 2024. Ele tem 590 minutos jogados, 93% de acerto no passe, 64% de duelos aéreos ganhos, 34 ações defensivas, 4 faltas, nenhum amarelo, nenhum erro defensivo grave. E como média de nota SofaScore 7.19, é um zagueiro que vai se mostrando ser muito confiável, e aí a gente vai ficar sem entender e nunca também ter explicação, né? Mais um assunto aí que a gente não vai ter explicação é porque ele jogou pouco ano passado, né? E quase que começou a temporada sendo reserva, mas ganhou a condição dentro do campo. É um zagueiro que veio com a opção de compra de 1,5 milhão de euros. Acho que é uma opção muito baixa para um jogador que tem um potencial, que já demonstrou, né, ter um potencial muito grande. Acho que foi um ótimo achado do Cruzeiro aí na janela do meio do ano passado, e quem sabe tendo aí a oportunidade de ser adquirido pelo Cruzeiro. Eu não teria dúvida de comprar, não acho um jogador, um zagueiro com esse potencial que o João tem demonstrado e por esse preço aí no mercado. Eu acho que a questão do preço é que vale muito a pena, né, cara? Porque não é caro, né? E tá mostrando futebol. Então acho que seria uma boa aí o Cruzeiro não perder essa oportunidade no mercado. Léo, tem mais algum detalhe pra gente fechar essa primeira parte do Cabuloso aqui no programa? 25 mil ingressos, a última parcial que o Cruzeiro divulgou, ingressos vendidos pro duelo diante do Tombense, sábado às 4:30 da tarde, é um jogo até pra televisão aberta, né? Mas ainda assim, a torcida do Cruzeiro promete comparecer em ótimo número, uma expectativa aí, então, vamos hoje quarta-feira com 25 mil, bater a casa dos 35, 40 mil torcedores diante do Tombense. Lembrando que o jogo tá 0-0, né? O placar do Ipatingão, permanecendo o empate, o Cruzeiro inclusive avança para a próxima fase e querendo ainda assim a vitória para fazer bonito diante do seu torcedor no Gigante da Pampulha no sábado, Rafa. E é impressionante como só o Totonho não considera o Marcelo Moreno o ídolo do Cruzeiro, porque o WhatsApp aqui da rádio e o superchat do YouTube, pelo amor de Deus. O cara é o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. Seu professor aí não tá com nada, viu, Samuca? O Totonho, a gente, é só na brincadeira que ele te ensina alguma coisa. Ensina um pouco de história do Cruzeiro pra ele, porque tá danado. Tem mais algum detalhe da sua parte aí, Samuca, pra gente fechando esse bloco da Raposa? A partir de amanhã, o Nico montando o time, vamos ver se ele vem com mais do que 2 mudanças, hein? Ou talvez 3 aí, porque tem a possibilidade de volta do Dineno, Vidalba, Neres, e será que vem mais mudança aí? Eu tô curioso pra saber o que ele vai fazer pro sábado lá contra o Tombense no Mineirão. Mais 2 dias, né, de preparação, amanhã e sexta-feira, e o Cruzeiro em campo no sabadão. Samuca, meu velho, valeu demais, um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, tamo junto.